Olá! Dando sequência ao nosso módulo 4, nessa aula vamos falar sobre o ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Presente em praticamente todo o território brasileiro, o ProERD é um dos programas mais conhecidos e difundidos no país quando o assunto é prevenção. A história do ProERD começa nos Estados Unidos com o programa DARE, sigla para Educação para a Resistência ao Abuso de Drogas, em português, criado nos anos 1980 em meio à política de tolerância zero às drogas. Com foco na repressão e mensagens de abstinência, o DARE rapidamente se espalhou por escolas americanas. Porém, avaliações rigorosas mostraram que o programa não era eficaz em prevenir o uso de drogas. Em muitos casos, os resultados eram nulos ou até negativos. Diante dessas críticas, foi criada uma nova versão, o DARE Keeping It Real, ou DARE-KIR, desenvolvido em parceria com universidades e baseado em habilidades sociais e narrativas reais de adolescentes. Essa versão passou a ter melhores resultados nos Estados Unidos, especialmente quando adaptada culturalmente à realidade da população e aplicada com fidelidade ao modelo. No Brasil, o DARE original foi adaptado nos anos 1990, dando origem ao ProERD, mas somente em 2014 o ProERD incorporou oficialmente o currículo DARE-KIR. Desde então, alguns estados passaram a utilizar o novo currículo, mas a implementação ainda não é homogênea em todo o país, o que ajuda a explicar os resultados de efetividade encontrados que iremos falar mais à frente. O programa conta com 2 currículos principais voltados para estudantes do 5º ano, com aproximadamente 10 anos de idade, e estudantes do 7º ano, com cerca de 12 a 13 anos de idade. Cada currículo possui encontros em sala de aula e é acompanhado de materiais didáticos próprios. Mas o que mostram as evidências? Apesar da ampla difusão e do reconhecimento público, os estudos de avaliação mais robustos não indicam que o ProERD, em sua forma atual, tem impacto positivo significativo na prevenção ao uso de substâncias. Um exemplo disso é o estudo conduzido na cidade de São Paulo com mais de 6.000 estudantes. Os resultados mostraram que não houve diferença estatisticamente significativa entre o grupo que participou do ProERD e o grupo controle no que diz respeito ao consumo de álcool, tabaco ou maconha ou na violência. Mais do que isso, o estudo identificou 2 efeitos iatrogênicos importantes para o 7º ano, ou seja, efeitos contrários ao que se espera de um programa de prevenção, que são aumento da intenção de usar drogas no futuro, entre os adolescentes do grupo intervenção, e a redução na percepção de risco em relação ao uso de maconha. É importante dizer que isso não significa que o ProERD deva ser descartado, como falamos na aula sobre o hashtag Tamo Junto. Pelo contrário, trata-se de um programa com grande alcance e estrutura consolidada, e são características valiosas, especialmente em um país com dimensões continentais como o Brasil. O que os dados mostram é a necessidade de uma revisão profunda nas ações do programa, começando por uma adaptação cultural mais cuidadosa do currículo do Keeping It Real ao contexto brasileiro, ajustando não apenas os temas abordados, mas também o nível de complexidade das atividades, especialmente aquelas que exigem leitura e escrita. Além disso, é essencial examinar com atenção a forma como o programa tem sido implementado em sala de aula, já que mesmo os instrutores experientes vêm realizando adaptações que fogem ao modelo original. A supervisão por parte dos coordenadores precisa ser fortalecida, garantindo maior acompanhamento da prática. Por fim, é indispensável que o programa seja reavaliado depois dessas mudanças, e caso os efeitos negativos persistam, deve-se considerar a substituição do currículo como já aconteceu em 2014, quando o ProERD adotou uma nova versão internacional. Além do que foi mostrado com a avaliação em São Paulo, é importante ressaltar que a Sociedade Europeia de Pesquisa em Prevenção sugere que o foco da atuação policial na prevenção seja em ações ambientais. Essa entidade enfatiza a importância da aplicação das leis de proteção à sociedade no ambiente escolar e no seu entorno, já que essa estratégia possui forte embasamento científico para a prevenção do uso de drogas entre os adolescentes. Assim como vimos no exemplo do hashtag Tamo Junto 2.0, a prevenção é um processo contínuo de diagnóstico, implementação, avaliação e aprimoramento. Um programa que passa por uma avaliação rigorosa e não apresenta bons resultados não deve ser simplesmente descartado, mas sim repensado, adaptado e reavaliado. Esse é o caminho para garantir que as nossas intervenções realmente façam a diferença na vida das pessoas, com responsabilidade, ciência, compromisso com a melhoria contínua das políticas públicas.